Fala galera, sou o Leandro Silva do canal Investidor Nerd BR e hoje eu estou aqui para mais um vídeo e eu vou contar minhas estratégias que eu vou fazer depois desse novo governo, o que eu devo fazer, o que eu devo comprar, se eu vou investir mais em ações, em fundos imobiliários, ficar mais na renda fixa. Eu vou falar tudo isso nesse vídeo. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, beleza? Então agora, bora pro vídeo. Vamos lá. Quais são as minhas estratégias, o que eu estou pensando em fazer depois do novo mandato, né, do Lula, o que pode acontecer. Isso é só previsão também, não tenho certeza, a gente não tem certeza de nada. E também lembrando que não é recomendação de ações, não estou falando para você comprar. Antes disso, estude as ações, os fundos, tudo que eu vou falar aqui tem que se aprofundar mais, né, e saber. Mas o que hoje eu já estou fazendo na minha carteira, fazendo algumas mudanças, é o que? Em ações, né? No caso de ações estatais, eu estou começando a tirar algumas ações que eu tenho estatais e vendendo, que hoje em dia está no lucro, né? Tá me dando bastante lucro, então eu resolvi vender algumas dessas ações, como por exemplo o Petrobras. Tá? Tirei da minha carteira, mas não quer dizer que a empresa é ruim, que vai ser ruim, que vai acontecer alguma coisa. Não, é uma estratégia minha, mas eu pretendo comprar no futuro, né? Se ela baixar, eu acho que talvez ela possa cair mais de preço. Então por isso que eu vendi agora, para depois eu recomprá-las com um preço menor e continuar com elas, porque elas pagam dividendos também, tá? Mas lembrando que ações, quando você já está começando nesse mundo de ações, você precisa ter mais um conhecimento maior, tá? Que é muito mais arriscado, por exemplo, ações do que fundos imobiliários, renda fixa, porque a volatilidade das ações é muito grande. Então qualquer coisa que acontece no país, as ações podem cair, entendeu? Até mesmo a troca de governo, quando o Lula tiver o mandato dele, o Ibovespa pode cair. O Ibovespa caindo, consequentemente as ações vão cair de preço, né? E também pode subir e as ações sobem de preço. Então por isso que é sempre bom você estudar as ações. E quem não tem tempo, uma dica para quem não tem tempo e não conhece muitas ações, comecem com poucos. Não coloquem muitas ações porque você vai se perder. Então uma recomendação aí é que seria de umas 5, 6 ações aí no máximo, se você não tem tempo e ainda não tem muito conhecimento. Só para você começar mesmo a se familiarizar com as ações. E não compre de lotes, não compre 100 ações, vai comprando aos poucos, compra 1, 2 ações. Lembrando que as ações não são caras, tem muito valor aí. Você pode comprar ações por centavos, né? 50 centavos até 100, 200, 300 reais aqui no Brasil, tá? E eu vou falar um pouco mais quais setores que eu gosto e vou continuar ainda investindo, tá? E quais setores eu acho que eu vou parar um pouco, segurar e olhar o mercado até o ano que vem para ver o que possa acontecer com o nosso cenário econômico e se o Ibovespa, né, vai subir, vai descer, quantos pontos que ele vai ganhar, quantos pontos ele vai perder, tá? Então, hoje em dia, eu gosto muito das ações de energia, né? Sempre falei que ações de energia são muito bom, que são setores perenes, né? O que são esses setores? São setores que, se acontecer, por exemplo, houve a pandemia, são setores que provavelmente não vai ser afetado, a empresa não vai falir, não vai ter muito consequência com elas. Porque, por exemplo, energia mesmo com a pandemia, ninguém sobrevive sem energia. Você precisa de luz na sua casa, você precisa dessas coisas. Então isso é um tipo de ação que ela tende a se valorizar e tende a continuar ali sempre se valorizando e ganhando mais e mais dividendos, vai crescer sempre. Então esse é um tipo de ação que eu gosto de energia, tá? Alguns bancos também, eu gosto bastante de ações de bancos também, né? Só que tem que tomar cuidado, tem que escolher um banco certo. E lembrando também, escolher na hora certa, o valor certo de você comprar uma ação. E você tem que você pode focar em 2 tipos de nichos, né? Ou você compra ação quando ela está muito baixa e você vende ela na alta, que aí você vai ter um lucro, né? Ou se você gosta de dividendos, eu sou uma pessoa que gosta de dividendos, eu faço em algumas ações algum swing, né? Que eu já mostrei aqui no canal, que é o swing. Se você não sabe, eu vou deixar um card aqui para vocês, para ganhar nesse swing, na compra e na venda.
E a maioria das minhas ações eu gosto de dividendos, ganhar dividendos. Então eu estudo a ação, vejo se ela paga um bom dividendos, lembrando que um bom dividendos é o quê? Ela pagando você ou anual, ou mensal, ou semestral, mas sempre acima da inflação, ou pelo menos igual. Porque aí não vale a pena, né? Porque qualquer renda fixa aí você consegue um rendimento igual à inflação, pelo menos um pouco acima. Então as ações você vai colocar na sua carteira para dar uma turbinada, né? E conseguir uns rendimentos melhores. Ações de agronegócio pode ser uma boa também para esse ano, até ano que vem, porque como diz o nosso governo, falou que vai investir muito em agronegócio também. Então vamos esperar para ver. Pode ser uma boa. Se tiver algumas ações que estão com valor baixo, seria legal a gente comprar. Comunicação, eu gosto bastante, como por exemplo a Telefônica. Eu gosto bastante da Telefônica e é um setor que tende a crescer também, porque a gente sempre vai ter cada dia mais tecnologia, os smartphones, então sempre vai tender a crescer ali. Se tiver um preço legal, eu acho legal comprar, tá? De saúde, empresas de saúde, eu prefiro mais investir lá fora, eu não gosto de investir aqui no Brasil. Lembrando que para investir lá fora, já tem um vídeo também falando sobre investimentos lá fora, até mesmo um cartão físico, que é na Nomad. Então, se você não viu, vai lá na nossa playlist dos nossos vídeos e assiste também. Tecnologia é uma também que eu não gosto muito de investir. Por quê? Tecnologia ela tende em crescimento e não dividendos. Então, ela não vai te pagar dividendos. Vai ser muito difícil uma ação de tecnologia te pagar dividendos. Ela vai sempre, os dividendos que ela tem, ela sempre vai realocar dentro da empresa, porque é uma empresa de tecnologia, então ela precisa evoluir. Então ela sempre está pagando mais, crescendo mais para a evolução da empresa e não focando nos dividendos. Mas eu tenho também algumas ações de tecnologia, mas também não no Brasil, lá fora também. Ações de transporte eu não, na minha opinião, eu não gosto, não tenho nenhuma na minha carteira, mas se você gosta, você já trabalhou ou você acha interessante também, pode ser interessante você colocar na sua carteira para diversificar, né? É sempre bom deixar aí uma diversificação de vários tipos de ações, né? Se você tem 5 ações, pelo menos diversificar elas aí em 3 setores, pelo menos, de 2 a 3 setores, e quanto mais ação você tiver, mais setores você vai trocando aí e diversificando para sua carteira. Por que eu falo isso? Para não ter um risco de, se você só investir em energia, vai que acontece alguma coisa, é um setor perene, mas vai que acontece alguma coisa que acaba a energia, pode acontecer N fatores, e aí você só vai ter essa ação, sua carteira vai lá para baixo. Então por isso que é sempre bom investir em vários nichos para você conseguir se resguardar aí, tá? E estatais, que como eu já falei, eu gosto, mesmo assim, mesmo nesse novo governo, eu gosto de estatais. Tem algumas empresas que são boas, mas tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Empresas de mineração como Klabin, WEG, também são ótimas empresas, eu gosto de investir nelas, tá? Eu tirei da minha carteira recentemente, mas eu vou recomprá-las novamente, porque é um setor que eu também gosto. Outro setor que é bom para você fazer swing trade é o setor de varejo. Eu gosto muito do setor de varejo, mas quando acontece algum cenário econômico, que nem a pandemia, os setores de varejo são os que mais têm volatilidade. Eles mais tendem a cair, tá? E também podem subir depois quando a economia sobe, todo mundo começa a comprar, então esses setores costumam subir. Alguns setores não costumam pagar muito dividendo, esse tipo de setor, mas se você comprar ele num valor legal, que seja na baixa ali, você consegue ter um lucro exponencial da ação. Então você compra bem baixo ela e consegue vender ela no alto, gerando um alto rendimento aí e turbinando também a sua carteira aí, conseguindo comprar outras ações com esses lucros aí, tá? E agora vou falar um pouco dos FIIs, né? Os fundos imobiliários. E os dois setores que eu gosto de investir nos FIIs aí, para quem está começando, iniciando, é de tijolo e de papel. O de papel eles costumam investir uma parte bem maior em renda fixa ali, então você ganha através da renda fixa. E os de tijolos são aqueles que são como se você tivesse um imóvel e você estaria alugando para outra pessoa, mas aí são imóveis corporativos, como os lajes. Você pode investir, pode
tem de lajes corporativas, tem de logístico, de farmácia, tem N fundos imobiliários que você pode investir, são muitos mesmo, e também não é caro. Tem fundos imobiliários que você consegue pagar aí até menos que R$ 10. Então você consegue começar a investir em apenas um fundo imobiliário, com apenas R$ 10. E eu aconselho ter sempre a diversificação do fundo imobiliário. Tem um de papel? Tenha um de tijolo. Tem 2 de tijolo? Tenha 2 de papel. Eu aconselho você que está começando, começa com os 4 fundos aí, 2 de cada, e aí você começa a ver como que é a rentabilidade, todo mês ele vai te pagar um rendimento. E lembrando, os fundos imobiliários você sempre vai tentar achar um fundo bom que tenha alta rentabilidade, e sempre aquele negócio, maior que a inflação. Como que eu costumo fazer para escolher fundos imobiliários? Tem que ter boa rentabilidade, o preço tem que estar um bom preço, tem que estar baixo. Não adianta você comprar um fundo imobiliário que esteja super valorizado, porque depois você vai perder ele. Quando ele entrar no valor real mesmo dele, você vai perder dinheiro ali no valor da ação. E se você precisar vender, você vai perder esse dinheiro aí, tá? Então, é isso. Baixa vacância. Baixa vacância é o quê? Não deixar que os fundos imobiliários tenham muitos imóveis vazios. Quando tem baixa vacância é porque está praticamente todos alugados, 100%, ou pelo menos 90% é alugado. Se você vê muita vacância num fundo imobiliário, eu não aconselho comprar, porque ele está ali com os imóveis parados e não está gerando lucro, e com isso um fundo imobiliário que poderia te pagar, tem a capacidade de pagar, por exemplo, 1%. Se ele está metade dele com a vacância alta, ele vai te pagar metade do que ele poderia pagar. Então ele vai te pagar, por exemplo, 0,5% ali referente ao valor do fundo imobiliário, tá? E uma coisa também que poucas pessoas falam, eu gosto de contratos atípicos. Aqueles contratos atípicos é que você tem que seguir aquele contrato. São 10 anos de contrato, você tem que seguir, você não pode meio que sair do nada, falar assim, não, vou pagar uma multa e eu quero cancelar esse contrato com vocês. Não, aquele contrato atípico você tem 10 anos, se você cancelar o contrato, você vai pagar mesmo assim o valor dos 10 anos ali que você tem no contrato. Então, são mais difíceis de achar fundos com contratos atípicos? São, mas se você achar um que tenha todos esses requisitos e tem contratos atípicos, é uma ótima oportunidade de você estar investindo neles, tá? E sempre também não esquecer de tudo que eu te falei. Antes disso tudo, você precisa ter a sua reserva de emergência. Eu costumo dizer que temos que ter 2 reservas. Uma de emergência, que é para caso você perca o emprego, alguma coisa de saúde, você vai ter aquele dinheiro para você resgatar ele e conseguir manter seu padrão de vida ainda. E a segunda reserva é uma reserva de oportunidade. A reserva de oportunidade é o quê? Quando você vê uma ação, um fundo imobiliário com um preço legal e você já estava olhando ele, só que ele estava com um preço muito alto, o que você vai fazer? Você vai ter essa reserva para quando ele estiver lá com um valor menor, você vai tirar dessa reserva e para comprar. É uma reserva de oportunidade. Ou até mesmo em outra renda fixa, ou uma renda variável, em criptomoedas ou lá fora. Isso aí é uma reserva de oportunidade para você conseguir comprar as ações. Não precisa tirar do seu salário ali, do dia a dia, para comprar essa ação. Então eu acho interessante você sempre ter esses 2 tipos de reserva. E também, não esquecendo de investir um pouco em cripto, sempre eu acho interessante todo mês você pelo menos pegar aí um valor, 50, 20, 100 reais, e investir em criptomoedas. Se você não entende muito, invista no Bitcoin e no Ethereum, porque eu acho que é uma coisa que vai se valorizar muito no futuro. Então, para você também ter uma sua carteira diversificada, você reserva um pouco desse dinheiro para comprar as criptomoedas. E por último também, e não menos importante, você tem que investir lá fora. Agora, quando o dólar está baixando, deu uma baixada essa semana, eu acho interessante você pegar o seu dinheiro e jogar lá fora, né? Para uma corretora que seja lá fora, e jogar e comprar diretamente as ações lá fora. E não comprar, eu não gosto de BDR. BDR você consegue comprar aqui no Brasil como se fosse uma ação mesmo, mas eu não gosto. Eu prefiro investir diretamente lá fora. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que te agreguem mais aí na vida de vocês, que ajudem a investir. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, manda aqui nos comentários e não esquece de seguir a gente, beleza?